Jerusalém nunca mais seria a mesma. A cidade que fervilhava fé, política e poder religioso havia sido palco de um dos julgamentos mais controversos da história. No centro daquela trama estava um homem, Caifás, o sumo sacerdote. Seu nome estava agora ligado para sempre ao destino de um galileu chamado Jesus. Mas o que aconteceu com Caifás depois da crucificação? O que se passou nos bastidores do poder religioso após a morte daquele que muitos chamavam de Messias? Para entender o futuro de Caifás, é preciso compreender o contexto em que ele viveu. 1. Quem era Caifás? Caifás foi sumo sacerdote em Jerusalém entre aproximadamente os anos 18 e 36 d.C. Ele não ocupava o cargo apenas por mérito religioso. Seu posto era também político. Naquela época, a Judéia estava sob domínio do Império Romano, e o sumo sacerdote precisava manter um delicado equilíbrio entre agradar Roma e controlar a agitação interna do povo judeu. Caifás era genro de Anás, que também havia sido sumo sacerdote e continuava influente nos bastidores. A família sacerdotal exercia enorme poder. Mas esse poder estava ameaçado. 2. O julgamento de Jesus. Quando Jesus foi levado diante do Sinédrio, o conselho religioso judaico, foi Caifás quem presidiu o interrogatório. Segundo os relatos dos evangelhos, ele perguntou diretamente: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? A resposta de Jesus foi afirmativa. Para Caifás, aquilo era mais do que uma declaração religiosa, era um risco político. Um homem proclamado Messias poderia provocar revolta. Revolta significava intervenção romana. Intervenção romana poderia significar o fim do templo e do poder sacerdotal. Caifás rasgou suas vestes e declarou blasfêmia. Mas a decisão já estava tomada antes mesmo do julgamento. Era melhor que um homem morresse pelo povo do que a nação inteira sofresse sobre o peso de Roma. Essa frase, registrada no Evangelho de João, ecoaria por séculos. 3. Após a crucificação. Jesus foi crucificado sob ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Para Caifás, aquilo deveria representar o fim do problema. Um líder executado. Um movimento dissolvido. Uma ameaça eliminada. Mas 3 dias depois começaram os rumores. O túmulo estava vazio. Os discípulos proclamavam que Jesus havia ressuscitado. E algo inesperado aconteceu. O movimento não morreu. Ele cresceu. 4. O crescimento do cristianismo. Após a morte de Jesus, seus seguidores começaram a pregar abertamente em Jerusalém. Segundo o livro de Atos, multidões se convertiam. Milhares aderiam à nova fé. E onde isso acontecia? No templo. O mesmo templo que Caifás administrava. A liderança religiosa tentou conter o movimento. Prenderam discípulos. Interrogaram Pedro e João. Ameaçaram. Mas não conseguiram deter o avanço da mensagem. Cada perseguição parecia fortalecer ainda mais o grupo. E Caifás via seu poder sendo questionado. 5. A queda de Caifás. Por volta do ano 36 d.C., algo mudou. O governador romano Pôncio Pilatos foi removido de seu cargo após conflitos violentos na região. E pouco tempo depois, Caifás também foi destituído do sumo sacerdócio. A decisão partiu do legado imperial romano na Síria. Depois de quase 2 décadas no poder, Caifás perdeu seu posto. O homem que julgou Jesus agora era apenas mais um ex-líder religioso. Sem autoridade. Sem influência política direta. Sem o controle do templo. 6. O que aconteceu depois? Os registros históricos sobre os últimos anos de Caifás são escassos. Não há relatos bíblicos detalhando seu fim. Alguns estudiosos acreditam que ele viveu seus últimos anos longe do centro do poder, possivelmente mantendo a influência discreta através de conexões familiares. Em 1990, uma descoberta arqueológica em Jerusalém chamou a atenção. Foi encontrado um ossuário, uma caixa funerária judaica, com a inscrição: José, filho de Caifás. Muitos arqueólogos associaram o artefato ao sumo sacerdote.
Se for autêntico, significa que Caifás foi sepultado segundo os costumes judaicos da época. Sem glória. Sem honra pública. Sem registro de arrependimento. Apenas um nome gravado na pedra. 7. O legado de Caifás. A história julgou Caifás de maneira diferente do tribunal que ele presidiu. Ele tentou preservar o sistema religioso. Tentou proteger a nação de Roma. Tentou manter estabilidade política. Mas acabou eternamente associado à condenação de Jesus. Enquanto o movimento que ele tentou eliminar se espalhava pelo mundo, seu próprio nome tornava-se símbolo de oposição ao Messias. Ironia histórica. O homem que quis silenciar uma mensagem acabou contribuindo para que ela se cumprisse. 8. Reflexão final. Será que Caifás acreditava estar fazendo o certo? Provavelmente sim. Ele via Jesus como ameaça à ordem. Temia revoltas. Temia Roma. Temia perder o controle. Mas a história mostra que poder político é temporário. Impérios caem. Templos são destruídos. Cargos são retirados. No ano 70 d.C., o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Aquilo que Caifás tentou preservar a qualquer custo acabou ruindo décadas depois. E a fé que ele tentou extinguir atravessou séculos. 9. O silêncio da história. Não sabemos se ele se arrependeu. Não sabemos se refletiu sobre os acontecimentos. Não sabemos se questionou suas decisões. A história é silenciosa. Mas sua vida nos lembra algo profundo. Decisões tomadas por medo podem ecoar por gerações. O futuro de Caifás após a morte de Jesus. E o poder, quando usado apenas para a autopreservação, raramente resiste ao tempo. 10. Encerramento dramático. Jerusalém continuou sua jornada. O cristianismo cresceu. Roma caiu. O mundo mudou. E Caifás permaneceu como personagem de um momento decisivo da história. Um homem que acreditava estar defendendo Deus, mas acabou fazendo parte de um plano maior do que podia compreender. A história não o lembra como sumo sacerdote influente. Lembra-o como o homem que presidiu o julgamento de Jesus. E assim, o futuro de Caifás não foi marcado por triunfo, mas por silêncio. Se inscreve no canal, deixe seu amém e compartilha.